Bom, eu recebi esse vídeo aqui através de um grupo de WhatsApp, inclusive por um amigo muito querido, que me pareceu até meio confuso, não sei se confuso, mas aproveito para dialogar com ele e com vocês aqui sobre essa questão. Esse vídeo é de uma moça, de uma estudante de literatura, uma pós-graduanda, ao que parece, e que ela vai dizer com esse vídeo aqui que alguns nomes da literatura brasileira são racistas, dentre eles Jorge Amado e Castro Alves. E aí, esse vídeo, esse primeiro, ele tem esse esquema de TikTok, de Instagram, de fazer dublagem. Eu pensei em poupá-los desse vídeo, mas é importante que a gente veja para que a gente seja rigoroso com o que a gente está falando aqui. Então, nesse vídeo aqui, é o vídeo que ela vai dizer quais são os autores racistas da literatura brasileira. É jogo rápido, vamos dar uma olhada aqui. Carninha. Cenoura. Jorge Amado. Beterraba. Castro Alves. Cenoura. Outra cenoura? Botei. Tá, já deu, né? Isso é só para mostrar que o vídeo é só isso, ela dizendo nomes de autores que ela considera que são racistas. E aí depois ela foi fazer outros vídeos na sua rede social explicando por que é que ela chamou esses autores de racistas. E aí, a partir do argumento, que é dos argumentos que ela apresenta, eu vou trocar uma ideia com vocês aqui. E você vai me dizer se procede, se não procede, se é possível a gente dizer que nomes como Castro Alves e Jorge Amado são racistas ou não. Bom, como Jorge Amado e Castro Alves são os únicos que ela resolveu explicar por que ela chamou de racistas, eu vou então responder a esses argumentos que ela está trazendo aqui. E vamos dar uma olhada nesse primeiro vídeo que ela explica, aí começa por Castro Alves. Ela está respondendo uma pergunta ali, né, de uma seguidora. Mas Castro Alves é considerado poeta dos escravos e era a favor da abolição, da escravatura. Então estou assim agora. Então a moça está confusa. Eu também estou, moça. Vamos trocar uma ideia sobre isso aqui. Mas vamos ouvir a nossa colega primeiro. Bom, primeiro vamos conversar sobre ser o poeta dos escravos. Vamos. Vocês entendem a dimensão que um estereótipo pode causar? Entendo. O que eu tinha colocado no vídeo anterior é o quanto existiu a partir da poética de Castro Alves um ideal de infantilizar as pessoas negras. Como? Por exemplo, o pai dos negros, o grande fomentador da discussão racial através do navio negreiro. Pai dos negros, o grande fomentador da discussão racial, poeta dos escravos. Mas quem foi que deu esse título? Foi o próprio Castro Alves que olhou no espelho e falou: eu sou o poeta dos escravos, o pai dos negros? Existe alguém que faça isso? Que olhe para si mesmo e fale: eu sou o grande professor de filosofia, eu sou a grande estudante de literatura? Não. Ninguém faz isso, bicho. Isso foi um título que deram para ele. A gente pode e deve discutir a existência desse título, mas não foi ele que deu. Ele não infantilizou ninguém porque não foi ele que falou: eu sou o poeta dos escravos, ou o que quer que seja. Perceba a diferença? Uma confusão que logo de cara é desnecessária, que não existe. Não foi ele que disse, olhou para si próprio e falou: eu falo em nome dos negros e... Não, isso não existe. Então não foi ele que fez isso. Como ele pode estar infantilizando alguém se não foi ele que fez isso? Inclusive, esse lance de infantilizar aqui parece muito com outro vídeo que a gente viu, né? Ali tem uma coisa mais infantil. O que é que tem de infantilização em Castro Alves? Me conte. Existe muita problemática nesse processo de infantilizar pessoas negras. Claro. E aí eu estava lendo sim. um texto de Luiz Henrique Silva, que se chama Imagens de Negros na Poética de Castro Alves. Eu achei esse artigo muito interessante, porque ele não desmerece a trajetória e a escrita de Castro Alves. Essa não é minha intenção. E nem chama de racista, como você está fazendo, né? Como é que você não desmerece? Como é que não é sua intenção desmerecer se você diz que o sujeito é racista? Como é que ele é racista? Me conte. Isso não é desmerecer? É pouca coisa? Como é isso? Então, enquanto estudante da pós de literatura, não é minha intenção. Mas o que eu quero trazer para que vocês reflitam é justamente esse lugar do infantilizador. Por exemplo, Frantz Fanon, em Peles Negras, Máscaras Brancas, ele discute sobre o quanto, através da linguagem, a branquitude infantilizou pessoas negras, né? Infã é justamente essa lógica de achar que nós, enquanto população negra, não temos condição
de discutir sobre determinados temas que estão na hora do dia, que estão sobre as nossas vidas. Tá bom, mas quando foi que Castro Alves fez isso? Me aponta uma linha aí pra gente pensar sobre isso. O fato de falarem que ele era o poeta dos escravos, que ele era não sei o quê, faz dele um infantilizador? Quando foi que Castro Alves fez isso? Inclusive, esse tema de infantilizar é muito curioso. Eu não sei se foi feito de propósito, mas é muito curioso porque surge como ela fazendo um vídeo infantil. Quem está infantilizando alguém não é Castro Alves, é uma outra pessoa nessa história aí, né? E aí, por exemplo, em momento algum na poética de Castro Alves a gente percebe o lugar de enaltecimento da população negra, inclusive de colocar personagens negros nesse lugar de destaque na luta contra o processo da abolição. Nós sabemos que Castro Alves não é um romancista, é um poeta. Não vai ter como ter um herói negro na obra de Castro Alves. Não era a intenção dele também. Quando ele escreve lá o Navio Negreiro, ele está acusando a situação em que a sua época, as pessoas de sua época tratavam seres humanos, né, que vinham trazidos por navios negreiros em condições talvez as mais precárias que já existiram na humanidade. É isso que ele está apontando. Olha como isso é absurdo. Olha o que a gente está fazendo. É isso que Castro Alves está dizendo. Está apontando a barbárie que existia na época. É isso. Não é o que você gostaria, talvez? Talvez não seja. Você queria que ele escrevesse sobre um herói negro ou outra coisa? Tá bom. Não é o perfeito. Mas nada é perfeito. Mas o fato de não ser perfeito não quer dizer que ele é um racista. Muito longe disso. Nem perto disso. Ou você que está me assistindo aí, você acha que faz sentido isso? Porque ele não escreveu exatamente o que ela queria. Faz dele um racista? Pelo amor de Deus, né? Até porque o abolicionismo surgiu, sobretudo, da população negra. Isso aí é um ponto, né? Os brancos nunca foram salvadores na nossa vida. E Castro Alves falou que foi salvador de alguém, minha filha? Quando foi que Castro Alves disse, eu vou salvar alguém? E aí o que o Henrique traz, que eu achei interessante, é que ele coloca: os textos de Alves obtiveram bastante amplitude no que diz respeito à divulgação somente por serem discutível valor estético ou porque, paralelamente, veiculam estereótipos. Tá bom, existe estereótipo, existe valor estético, tudo isso pode ser pensado e deve ser discutido, vamos ampliar a discussão, é massa isso. Mas aonde é que daí pode concluir que existe racismo por parte de Castro Alves? Me conte. Essa pergunta, para mim, foi muito interessante porque o autor que eu cito aqui, ele discute sobre mito da democracia racial e essa lógica da mestiçagem. Em ambos os aspectos, o que eu acho muito pertinente da gente discutir Me conte. é que tanto em A Cruz da Estrada quanto em Navio Negreiro, existe aí uma lógica forte de colocar o negro como servil. Ou seja, Colocar o negro como servil, o negro tá vindo no navio negreiro acorrentado. É Castro Alves que coloca ele como servil ou ele está retratando a condição de servil? Que maluquice é essa? Não faz o menor sentido ele retratar, ele ser realista com a condição de que realmente o negro era escravo, era servil. Isso é errado? Isso é racismo? Ou isso na verdade é apontar como as coisas aconteciam para apontar a barbárie que existia? Pense aí comigo, você que está assistindo. Pense se faz sentido isso. é justamente essa lógica de acreditar que a população negra é tão infantilizada que só acha que tem como perspectiva a morte no período colonial. Ser infantilizado é só ter como perspectiva a morte? Da onde que você viu isso? Quando surge a questão da morte aí e tal, do navio negreiro, é muito parecido com o que aparece nessa obra agora do Pantera Negra, né, que foi muito louvada. Quando termina o filme e o Killmonger fala que ele quer morrer como os que vieram nos navios negreiros para a América. Onde é que isso é infantil, velho? Onde é que isso é infantil? Isso é dizer o seguinte, olha, a condição do sujeito era tão desgraçada, tão miserável, que muitos optavam pela morte do que viver. Isso, aonde que isso é infantilizar? Isso é apontar o estado absurdo que as pessoas viviam. Como é que é isso infantilizar? Infantilizar é outra coisa, que outras pessoas fazem aí. Mas foi muito o contrário. Existiu muitas resistências. E o vídeo acaba nessas redes sociais assim, muitas vezes sem completar um raciocínio. Mas enfim, existiram muita resistência assim. E tudo bem, Castro Alves não foi o porta-voz dessas resistências. Podemos criticar isso, mas isso significa que ele é racista?
Mais uma vez, ele não fazia exatamente o que você gostaria que ele fizesse, faz dele racista? Vamos pensar um pouco sobre isso. E aí, o outro vídeo que ela vai começar já é falando sobre Jorge Amado. Vamos dar uma olhada nele também. Beleza. Aqui ela vai explicar também porque Jorge Amado é racista. Ela vai responder a uma outra seguidora ou seguidor, não sei se dá para ver direito ali, que pediu o seguinte: faz um vídeo explicando, por favor. Quero saber do Jorge Amado e Castro Alves. E ela vai explicar. E nós vamos trocar uma ideia com ela aqui. Vamos aqui. E aí, gente, não imaginei que esse vídeo fosse render tanto, mas eu quero primeiro trazer um conceito importante que eu coloquei na descrição do vídeo para quem não viu. Eu trabalho com conceito de imagem de controle, que é da Patricia Hill Collins, tem nesse livro aqui. Ele é fundamental para entender como a literatura ela perpassou por construir estereótipos sobre pessoas negras. E aí, falando sobre Jorge Amado, vamos falar. Baiano, inclusive, né? É interessante perceber como em alguns personagens de Jorge Amado, como por exemplo Gabriela, existia um processo de muita hipersexualização sobre o corpo das mulheres negras. Então, essa lógica de... Tá, vamos começar aqui. Hipersexualização do corpo da mulher negra é um problema muito sério hoje, né? Isso existe de fato, a gente não deve passar ao largo disso e dizer que não existe, mas por outro lado, a narrativa de Jorge Amado, ela é erótica, ela é sensual, e não só com a mulher negra, tá? Faz parte da literatura de Jorge Amado, faz parte disso que ficou conhecido como uma espécie de picardia, né? De uma picância na literatura baiana, na cultura baiana em geral. Isso tem muito, independente da mulher negra. Isso existe, isso é característica da obra de Jorge Amado. Jorge Amado é esse autor. Você não pode esperar que Jorge Amado vai escrever como um sujeito asceta, né? Jorge Amado é um sujeito da carne, um sujeito da rua. É o cara que escreve sobre essas coisas mesmo. Tudo bem, pode não ser o que você mais goste, pode não ser perfeito. Mas pergunto mais uma vez, isso significa que é racista? De romantizar a miscigenação, por consequência, naturalizar o conceito da mulata. Naturalizar o conceito da mulata, ou seja, naturalizar que existem pessoas mestiças. Foi Jorge Amado que fez isso? Ou seja, pessoas mestiças não são naturais, são antinaturais. Precisou que Jorge Amado fosse naturalizar isso? Eu compreendo que para muita gente que se apega à ideia de supremacia racial, a ideia de que existem mestiços é meio que uma ofensa, é meio que um pecado. Mas existe, tá? A maioria de nós somos mestiços. E falar que existe mestiço não faz sentido nenhum que seja racismo também. Existem pessoas mestiças, ponto. Isso acontece. Dizer que existe, naturalizar, eu achei engraçado isso. Naturalizar a mulata. É antinatural, né? Precisou que ele fosse naturalizar isso. Forjou a hipersexualização sobre essas mulheres negras e, por consequência, uma imagem de controle que faz com que muitas mulheres negras até hoje sejam violentadas e hipersexualizadas. O Jorge Amado que fez isso, segundo ela. O Jorge Amado criou a Gabriela e, por causa disso, as mulheres são estupradas hoje. Que ligação é essa, bicho? Qual o sentido dessa afirmação? Jorge Amado tá ali escrevendo sobre outras coisas, velho. Ele tá retratando a vida comum do povo, tá retratando uma vida que não é purista, que não tem pureza racial, que é misturado, que é rua, que é pecado, né, que é vida. Tudo isso é obra de Jorge Amado. Jorge Amado, você não vai ter essa questão de uma forma apresentada que não dialogue com a vida real das pessoas. É isso que é a grandiosidade de Jorge Amado, inclusive. Esse é um aspecto para que a gente olhe de uma maneira muito crítica. Eu, por exemplo, gosto desse livro de Jorge Amado. Então você gosta de um racista. Você já tinha dito no outro vídeo que ele é um racista. E mais uma vez eu lembro vocês aqui. Nesses vídeos que ela está explicando por que ela chamou os autores de racistas, ela não repete. Ela não diz que é racista. Ela faz, né, essa coisa, eu até gosto muito desse. Então você está dizendo que você gosta de um racista. Foi o primeiro que eu li na minha vida. Mas ainda assim, é fundamental que a gente veja de uma forma crítica. Claro. Ainda falando sobre Jorge Amado, por exemplo, nesse livro aqui, Capitães da Areia, uma das críticas da literatura negra é justamente esse estigma construído sobre personagens negros, do lugar do malandro, do lugar do marginal. E isso a gente pode perceber, ainda que tenha um quê de crítica social nessa obra. O que a gente questiona é o quanto é cansativo a gente ver personagens negros nesse lugar. Por que não pensar personagens num lugar de representatividades boas?
Eu acho bom também. Sabe quem fez isso? Jorge Amado. Você tá falando de um livro que tem um personagem negro, malandro. Primeiro, você tá partindo do pressuposto que o malandro é uma coisa ruim, né? O malandro faz parte da história, da narrativa brasileira. Existe uma dialética da malandragem, né? A malandragem como uma espécie de subversão, a malandragem como uma espécie de autodeterminação, que sai das narrativas de controle. Malandragem é uma coisa boa também, não é só negro não, viu? Agora falando sobre a outra parte, né, representá-lo de outra forma, sabe quem fez isso? Jorge Amado. Olha aqui, ó. Tenda dos Milagres. Tenda dos Milagres é sobre um personagem chamado Pedro Arcanjo, que é o quê? Um filósofo, um professor, um erudito. Pedro Arcanjo Ojubá, inclusive o nome dele, que segundo conta a descrição, que é uma das melhores que eu já vi, é pobre, pardo e paisano. É isso, né? Ou seja, você está dizendo que tem um livro de Jorge Amado, que tem um personagem malandro, e que você quer outros, que tenha outras qualidades, outras profissões para personagens negros aqui. Acabei de apontar um. Isso aqui é o que está mais próximo da minha mão. Tem outros tantos. E aí, isso não conta para você, né? Perceba isso aí. Por exemplo. Então, inicialmente, o que eu critico é justamente esse lugar que a gente precisa olhar, né? Qual é o papel dos escritores na construção de representação de personagens negros na literatura. Concordo. Olha o que o Jorge Amado fez, que bacana. Um filósofo negro que... pardo, né? Mas como hoje considera-se pardo negro, e as pessoas gostam disso, vamos colocar aí. Então, olha esse personagem, Pedro Arcanjo, que personagem maravilhoso, um intelectual que é renomado fora do Brasil, que veio um intelectual de fora estudar a sua obra, e esse intelectual preocupado com a cultura baiana, né, com os orixás, com a comida baiana, que está escrevendo um livro sobre a culinária baiana. Tá bom para você? Não tá bom? Você quer mais o quê? Me conte. E aí, para finalizar, vem a polêmica de Castro Alves. Gente, na boa, Castro Alves não se resume ao Navio Negreiro. Uhum. Ainda que seja uma importante obra literária para a gente pensar como foi o processo de escravização no nosso país, mas o que falta nessa discussão é justamente cadê a resistência dos povos negros, né, nesse período. E aí, uma das críticas ao Castro Alves é justamente essa infantilização da resistência negra, ou seja, quando constrói o negro apenas como um sujeito vitimizado que acha que... eu não vou responder isso porque eu já respondi no outro vídeo que ela já fez, né? Já expliquei pra vocês isso aí, o que é que eu penso disso. E você também vai digerir isso que eu falei, o que ela falou, e vai também refletir sobre essas coisas. Em resumo, é isso. Ela chamou a atenção com o vídeo acusando vários autores de racismo, e quando vai explicar o vídeo, nem sequer repete que eles são racistas. E aí matiza a questão, fala que não é bem assim, que tem respeito, que gosta... Perceba, né? Quando você aprofunda um pouco, me explique porque racista já não é mais racista. A palavra racista não aparece em nenhum desses vídeos de explicação em momento algum. Infelizmente, isso diz muito mais acerca da nossa relação com as redes sociais do que essa própria moça, ou seu estudo, ou a sua orientação política, ou qualquer coisa. Porque rede social é isso, né? Ela faz um vídeo chamando a atenção, dizendo que é racista, aí esse vídeo bomba, chama a atenção. Só que às vezes nem é o que ela acredita. Às vezes é só porque é o que pede, é o que é necessário para que a gente apareça, para que a gente se coloque, né? Para que a gente seja visto e ouvido. E, infelizmente, isso é uma merda, porque quando vai ver, não tem fundamentação nenhuma. Isso confunde muita gente. Eu tenho certeza que esse vídeo chegou a muita gente, deixou muita gente confusa. E eu decidi deixar aqui a minha contribuição para que a gente repense isso, porque eu acho extremamente necessário. E aí, eu quero concluir o vídeo fazendo uma provocação aqui. Na verdade, um convite para reflexão. Pense comigo. Quando tudo é racismo, nada mais é racismo. Quando a gente quer dizer que tudo é racismo, a palavra perde o significado de tanto que é usada. Você deflaciona o conceito de racismo. Quando você coloca no mesmo bolo um sujeito que é abolicionista, que é a favor dos negros, que é contra o racismo, coloca esse sujeito no mesmo bolo de um supremacista branco, você acha que isso está ajudando ou está piorando, né? Está contribuindo ou está atrapalhando a luta antirracista? Me conte aí, o que é que você pensa sobre isso? Saca? Quando você banaliza o racismo, quando você diz que tudo é racismo, o que é racismo de verdade? Deixa de ser, perde a importância que deveria ter. E é isso que eu falo aqui, é isso que eu trago, é isso que eu tentei mostrar aqui nesse vídeo.
E para concluir, eu vou lembrar você mais uma vez de curtir o vídeo, de se inscrever no canal se não for inscrito, deixar seu comentário, se tá retado com minha cara, não gostou do que eu falei, deixa aqui, vamos trocar uma ideia no plano dos debates. Se gostou, deixa também. Valeu? Abraço, tchau, tchau.